Opa, salve, beleza? Tudo certo? Chegando com o apoio diário da KTO aqui no canal, nesse vídeo para te falar sobre o Inter. E olha, um dia de excelentes notícias para o torcedor colorado, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Mas antes, lembrando que o Inter, nesta quarta-feira às 19 horas, joga no Beira-Rio com o Atlético Paranaense. O mistério na escalação do Internacional, muita gente poupada, uma nova postura, enfim. Mas se você tá confiante e gosta de dar uma brincada, chega lá na KTO, te cadastra, usa o cupom Daniel e você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito na faixa, na parceria, usando o cupom Daniel para você se divertir, dar uma brincada lá na KTO, mas sempre na manhã, hein? Vamos lá, gente, vamos começar falando sobre boas notícias. Boas notícias são sempre muito importantes, sempre bem-vindas, e hoje dá para dizer que foi um dia em que elas vieram para o lado do Internacional. Começou já manhã aqui no Brasil, finalzinho de manhã, com a notícia que veio do TRT-Sport lá da Turquia, dando conta realmente de que Ener Valencia jogará no Internacional, confirmando aquele movimento feito pela direção com a assinatura de um pré-contrato com o equatoriano para que ele possa jogar no Inter ainda nesta temporada. Segundo o jornal, destaque, né? Aspas, deve vestir a camisa do Inter a partir da próxima temporada. Temporada que termina na metade do ano lá, mas que tem continuidade na metade do ano aqui no Brasil, porque ela só vai terminar realmente em dezembro. Ou seja, isso se deve muito ao movimento do Fenerbahçe, e foram vários, inclusive, para uma tentativa de renovação de contrato com o Ener Valencia, coisa que não aconteceu. Estava meio que acertado com o Inter, era uma informação que não deveria ter se vazado, mas os repórteres conseguiram esta informação junto ao Internacional. Teve aquele escorregão numa entrevista do vice-presidente de futebol, Felipe Becker, quando realmente admitiu que o presidente tinha viajado para contratar 3 jogadores, e aí, claro, deu a entender que o Ener Valencia já estaria acertado com o Inter. Enfim, a coisa aconteceu, está se encaminhando para isso, e o Ener Valencia, portanto, será atacante do Internacional, segundo o jornal turco TRT-Sport, se valendo também de algo que durante um bom tempo foi dito aqui, principalmente lá pela galera da Bandeirantes, a nossa reportagem sempre insistindo nesta questão de um pré-contrato, de um acordo assinado pelo Ener Valencia com o Internacional para sua vinda na metade do ano. A outra notícia até foi destacada no Atualidades Esportivas, segunda edição da Rádio Bandeirantes, pelo repórter Lucas Dias, que acompanhou todo o movimento do Internacional na tarde desta terça-feira. E o Lucas chegou a usar a expressão muito próximo, se referindo à situação de Cuéllar no Internacional. Isso é um sonho antigo do Inter e a coisa de fato deve acontecer. Por quê? Há um acordo entre o Internacional e o jogador, já está tudo costurado. O atleta demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. Alguns clubes, claro, tentaram a contratação do jogador, o Internacional é um deles, o outro também que chegou a ter conversas foi o Vasco da Gama, mas o Inter, num primeiro momento, está ganhando esta queda de braço. Até o Lucas Dias usou essa expressão muito próximo, falando sobre uma confiança que existe no ambiente do Internacional. Claro que não dito publicamente, mas são informações importantes que o repórter da Bandeirantes acaba trazendo, né? E trouxe durante a tarde de hoje na programação. O Al Hilal, ele está por receber agora a liberação do Transferban em julho. O que se fala é que haverá uma limpa, uma mudança significativa no quadro de jogadores, tanto que se fala inclusive no Lionel Messi atuando no mundo árabe. E o Cuéllar, que tem um bom cartaz lá no Al Hilal, colocou que gostaria, ele tem contrato até 2024, de poder retornar ao futebol brasileiro. E aí, claro, ao Internacional. O que falta? Falta o acordo agora entre as partes, entre Inter
e Al Hilal. A preocupação pelo lado do Internacional, ela não é grande, isso é importante a gente dizer. Claro, daqui a pouco o Al Hilal coloca um valor alto, né? Mas o Inter está dentro de uma ideia, à medida que o clube árabe sinalizou com essa possibilidade de negociação, e por isso o Inter fez o acordo com o Cuéllar e agora tenta também o acordo com o Al Hilal. Mas não deve ter nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de empecilho, e a situação deve se encaminhar para um desfecho muito positivo do Internacional com o Al Hilal para que o volante Cuéllar seja reforço do Inter também para a metade do ano. E uma outra notícia que é boa, é importante, afinal de contas, o primeiro desses 3 jogadores já está no Beira-Rio, que é o Charles Arangues. Arangues que, aliás, fez treinamento com bola. Não há ainda uma previsão, daqui a pouco pode ser que jogue um pouco mais lá adiante, talvez até para o Clássico Grenal. O Arangues já treinando, trabalhando com bola e muito em breve podendo ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Mano Menezes que deve mudar o time do Inter, até pela especulação, o Inter deve ter um time bem diferente, né? Foi feito um treinamento com portão fechado e a equipe que treinou não foi a titular, porque os principais jogadores estiveram na academia, então isso mais ou menos foi um indicativo de que o Inter vai com uma equipe modificada para esse jogo contra o Atlético Paranaense, tendo a necessidade de poupar alguns jogadores em virtude do desgaste. Difícil projetar o time, foram vários os jogadores que treinaram. O Inter pode ter o Nico Hernandes como uma novidade na sua escalação para esta partida de quarta-feira no estádio Beira-Rio. Mas o mais importante é a mudança de postura do Inter, se resguardar um pouco mais, ter uma maior cautela, priorizar mais a marcação. O Inter que vem encontrando dificuldades no seu sistema defensivo, e isso, claro, e até mesmo as oportunidades que o Inter cria em alguns jogos, em muitos, não tantas oportunidades assim, mas desperdiçadas, é o que preocupou o Mano Menezes. Então a tendência é que o Inter não adianta se atirar e ter a dificuldade para fazer o gol e, em virtude dessas fragilidades defensivas, acabar tomando gols. Então o Inter vai optar por uma marcação mais firme, mais forte, mais consistente. Eu tenho dito aqui, o grande erro em relação a esse jogo defensivo do Internacional é que o Inter não marca sob pressão, o Inter cerca, e aí, claro, entende-se também a dificuldade em virtude até de algumas quedas técnicas de jogadores que compõem principalmente o sistema defensivo do Inter. Então, fica a expectativa para ver o que o Internacional de fato pode apresentar em relação à mudança de postura para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Não sei se você tem uma ideia do que pode ser feito, o que você entenderia que seria o importante para o Internacional nesse momento em que há boas notícias em relação à chegada de reforços para a metade do ano, mas há uma exigência de resultados para que o Inter até lá chegue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores da América. A Copa do Brasil que é de caráter eliminatório, mas a Libertadores será depois desta fase de grupos da competição. Beleza, gente? Valeu? Então dá o like se curtiu, ativa as notificações, te inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Fui!